né, do nosso dia a dia. E a gente tem usado a primeira carta de Pedro para pensarmos um pouco, né, acompanhando aí o ritmo da Copa, a respeito dessas realidades relacionadas à nossa vida, se a gente imaginasse a nossa vida como sendo um jogo, né, como sendo um campeonato, o que a gente enfrentaria. Na semana passada, nós conversamos um pouco, então, lembrando que assim como para se disputar uma Copa do Mundo se integra uma seleção, nós também fazemos parte de uma seleção que Deus tem juntado ao longo da história. A Bíblia mostra para a gente que Deus, Ele não é alguém que criou o nosso mundo e deu corda nele e deixou funcionando e foi tomar um chazinho, um cafezinho, né, em algum lugar, mas Ele está presente e Ele está ativo na nossa história e Ele está conduzindo toda a nossa história para um momento onde Ele vai colocar um ponto final nessa era má, nessa era de rebelião, que se iniciou um dia lá no passado contra Ele, quando nós, representados pelos nossos pais, tomamos a decisão errada de dizer que nós poderíamos governar a nossa própria vida, nós poderíamos ser Deus sem Deus, né? Deus para nós mesmos. E a partir daí, então, o mundo bom e perfeito criado por Deus sofreu uma espécie de colapso, né? Mas Deus, Ele entrou em ação, porque desde antes da fundação desse mundo, Ele já tinha planejado uma maneira de nos resgatar dessa decisão equivocada que nós haveríamos de tomar. E Ele está em ação na nossa história, ok? Primeiramente, sustentando todas as coisas para que elas não deixem de existir, que é o que deveria ter acontecido quando nós rompemos com Deus, e, em segundo lugar, restaurando todas as coisas que foram, então, contaminadas, impactadas, que sofreram, né, com essa rebelião que nós, seres humanos, produzimos. Deus, então, está consertando todas essas coisas, e isso passa pela pessoa de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que entrou no mundo, entrou na nossa história como um ser humano, e viveu a vida que a gente não pode viver, morreu a morte que a gente deveria morrer, ressuscitou, e quando a gente deposita nossa confiança nele, ele nos investe da sua justiça, compartilha conosco a sua vida, e Pedro nos diz que isso é a igreja. A igreja é o povo eleito de Deus. Isso é a igreja. Pedro nos diz também que a igreja é esse povo eleito que vive em peregrinação por esse nosso mundo aqui, que continua desconectado e continua rebelde contra Deus. E diz que a igreja é um povo que peregrina, escolhido por Deus, de uma forma obediente à direção de Deus. Então, nós vimos na semana passada essas três realidades que têm a ver com Deus integrar, né, essa seleção, integrar esse povo a Ele e aquilo que Ele está realizando, aquilo que Ele está fazendo na história. Uma vez que essa seleção ela é integrada, ela é convocada, então começa a importância do treinamento. Não é verdade? Quando uma seleção é convocada, por mais que as pessoas que fazem parte dessa seleção, né, sejam jogadores muito talentosos, muito capazes, eles precisam treinar, eles precisam estar juntos, eles precisam se preparar, eles precisam jogar juntos, mas eles também precisam de treinamento. A gente vai acompanhando aí a Copa e vai vendo, né, o pessoal treinando, o pessoal se exercitando, o pessoal dando duro, jogando junto, né, para que eles possam, então, ir melhorando cada vez mais. Assim também é conosco, no que diz respeito a vivermos a nossa vida inseridos nessa realidade de um mundo que continua rebelde contra Deus, tendo sido chamados para fazer parte daquilo que Deus está realizando na história. Quando Deus nos chama para fazer parte disso e nós respondemos a essa realidade, a realidade do Evangelho, as coisas não mudam na nossa vida como um passe de mágica.
né? Não é como uma varinha de condão que bate na nossa cabeça e agora pronto, né? Nós somos novas pessoas e nós não vamos ter mais nenhuma crise, não vamos ter mais nenhum problema, e tudo aquilo que Deus deseja que a gente viva e faça de acordo com o coração dele, nós vamos começar a viver, nós vamos começar a fazer. Isso não funciona assim. Isso passa por essa mesma realidade de treinamento. Se a gente pensasse na perspectiva da seleção, de uma seleção de futebol, né, qual seria a necessidade do treinamento para uma seleção de futebol? Primeiro, o seu preparo. Se você não treina continuamente, você não está preparado para o jogo, né? Você não aguenta correr os 90 minutos. Na verdade, você começa a botar a língua para fora, né? Joga um pouquinho e a gente bota a língua para fora. E esse negócio é assim mesmo, né? Os jogadores aí de finais de semana sabem disso, né? Chega lá e fala, pô, mas, né? Vai correr a quadrinha, né? Daqui a pouco o coração já está disparando, a gente pensa, está respirando, né? Parece que vai dar um infarto, né? Então, fala, nossa, é a quadra, agora o cara corre aquele campo todo 90 minutos, né? Preparo físico. Se você não tem preparo físico, você não dá conta. Você também precisa de treinamento, uma seleção precisa de treinamento também por causa de harmonia. Você pode ter jogadores muito bons, né, vindos de diversas partes diferentes, e pode jogar aquilo que a Argentina jogou, né, aquela porcaria de jogo que a gente viu da Argentina lá, né, o jogo mais horrível, né, do mundo, senão o Messi, né, eu sabia que isso ia acontecer, né, ele ia meter lá uma bola, né, do talento dele, mas o time, né, não jogou nada. Então não adianta você ser bom, não adianta você ser craque, não adianta botar um monte de craque bom junto, precisa ter harmonia, né? E para isso precisa jogar junto e precisa ter foco, né? Um mesmo objetivo, todo mundo focado na mesma realidade, todo mundo com a mente voltada para o mesmo lugar, todo mundo comprometido com o mesmo objetivo, não é? O objetivo não é, pelo menos não deveria ser, né, dentro de uma seleção, o cara querer aparecer, né, ele querer ser o destaque, né, o objetivo deve ser se ganhar a partida, se ganhar o jogo e, melhor ainda, ganhar a Copa, né? Eu vi a entrevista aí da seleção brasileira essa semana, não sei quantos vocês acompanharam, e parece que eles estão num foco bem interessante nisso. O conjunto deles está bem, né, acertadinho, né, essa conversa, o pessoal querendo cobrar um pouquinho do Neymar, do Fred, e os jogadores falam, não, mas a questão não é com o Fred, a questão não é com o Neymar, a questão é com o time. Não estamos aqui para ficar passando a bola para o Neymar fazer gol. O negócio é a gente ganhar, né, o time jogar junto e ganhar junto. Tá? Então, nós precisamos nos submeter ao treinamento. Assim como atletas que são brilhantes e que são muito capazes, quando integram uma seleção, eles precisam continuar treinando. Quando Deus nos alcança com o Evangelho e Ele nos traz para a realidade do seu reino, Ele nos coloca de novo dentro daquilo que era o plano original dele para a gente, e Ele começa a desenvolver isso na nossa vida, nós precisamos participar do treinamento que o reino de Deus propõe, que o Evangelho propõe para a nossa vida. Às vezes, nós queremos dar uma de Romário, né? Treinar para quê? Não é verdade? Às vezes a gente quer dar uma de Romário. Não, treinar para quê? Né? Põe a bola no meu pé que eu faço gol. Não era essa conversa do Romário? O Romário, eu não entendia para que treinar. Eu sou bom, eu sou craque, né? Então, bota a bola no meu pé e deixa que eu resolva a parada. Mas essa não é a realidade, né? Essa não é a realidade. Não é a realidade num jogo de futebol e menos ainda na vida. Ok? Então eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia ou ligá-la, né? Se ligar, lembra de deixar no Vibracal, tá? Comigo, hoje em 1 Pedro, para a gente dar uma olhadinha no capítulo 1, nos versículos 13 a 25 e também no capítulo 2, versículos 1 a 3. O treinamento, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência comigo hoje, tá? Que eu vou ter que ficar bebendo bastante água, jogando uns negocinhos aqui na garganta, para ir até o fim. Deixa eu até deixar isso aqui armado aqui para cima. Se você estava aqui no domingo passado, você deve se lembrar que eu estava pregando e a voz sumiu, né? Primeira vez que aconteceu isso na minha vida, né?
Outra turma, o Rufo me arrumou esse negocinho aqui que me salvou, agora eu comprei um, já está aqui comigo. Muito bem. No reino de Deus, naquilo que Deus propõe para a vida da gente, isso que eu estou chamando de treinamento, na verdade nos é apresentado como discipulado. Ok? O discipulado, essa palavra discipulado, tem a ver com essa perspectiva da vida que a gente vive no reino. Ok? A vida que a gente desenvolve no reino de Deus. Depois da introdução que Pedro faz aí a sua primeira carta, ele vai começar agora a desenvolver essa perspectiva de como é que deve ser a nossa vida, uma vez que nós estamos fazendo parte dessa seleção de Deus, desse povo que Deus convocou, que Deus chamou, não é, dentro da história. Então, como a nossa vida deve ser caracterizada, como ela deve se configurar, com o que a gente deve estar envolvido, quem é que nós temos que enfrentar, né, e etc. Então, nós vamos começar olhando para essa perspectiva da importância de nós nos submetermos a esse novo estilo de vida de Deus para nós, né? Nos submetermos a esse treinamento. Né? Treinar para quê? Né? Então, para que a gente deve se submeter a Deus? Vamos olhar os primeiros versículos aí, versos 13 a 16 de 1 Pedro 1, que diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos também, vocês também, em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Por que nós devemos nos submeter a esse treinamento do reino? Primeiro, Pedro diz que nós precisamos nos submeter porque temos que estar prontos, temos que estar preparados. Ele diz: estejam com a mente preparada. Estejam com a mente preparada. Estejam prontos para agir. Estejam alertas. Vejam essas três expressões que aparecem aí. Não é? Preparados, prontos e alertas. Preparados, prontos e alertas. Nós precisamos estar num contínuo processo de treinamento nos valores do reino de Deus na nossa vida, nas novas realidades que o Evangelho produz para nós, porque o simples fato de nós termos nos rendido ao Evangelho não faz com que nós estejamos agora protegidos, blindados contra qualquer realidade que esteja ao nosso redor no que diz respeito a um mundo que ainda está desconectado de Deus. Então Pedro começa avisando para esse pessoal que, para quem ele está escrevendo primeiramente e para nós também, que uma vez que nós compreendemos a realidade do Evangelho, uma vez que o Evangelho fez diferença na nossa vida, uma vez que a gente entendeu aquilo que Deus fez por nós e nós nos rendemos a isso, então agora nós precisamos ter consciência de que uma nova dimensão começou a acontecer na nossa existência. Nós vivemos em um mundo que não é favorável a Deus. Ok? Você não pode se esquecer disso. Às vezes nós temos essa ilusão de que nós estamos vivendo numa sociedade onde as pessoas, elas querem aquilo que é o projeto de Deus ou o desejo de Deus para elas. Elas não querem. Okay? Se nós não tomarmos cuidado, muitas vezes nem nós não queremos. Nem nós não queremos. Nós temos que ter consciência dessa realidade, ok? Não vivemos em um mundo que é favorável ao governo de Deus. Jesus Cristo, ele deixa claro isso para a gente. Ele deixa claro que quando o Evangelho nos alcança, quando a realidade da graça de Deus nos envolve, quando nós começamos a viver uma nova dimensão de vida, uma expressão que a gente usa para isso é nascer de novo, né? Quando a gente nasce de novo, então nós precisamos estar conscientes de que nós continuamos vivendo num mundo, numa sociedade onde os valores
que governa de forma geral essa sociedade não são os valores do reino de Deus. É uma sociedade que continua vivendo sob a influência do que a Bíblia nos apresenta como um ser chamado Satanás. Esse ser, a palavra Satanás significa adversário. Esse ser que é adversário daquilo que Deus deseja para a humanidade, ele continua influenciando e ele continua operando nesse mundo onde nós estamos vivendo como peregrinos. Nós continuamos andando, então, vivendo a nossa vida aqui, andando por esse mundo, num novo relacionamento com Deus, certos de que a graça de Deus nos alcançou, certos de que aquilo que Deus fez por nós, através de Jesus Cristo, através da vida perfeita de Jesus, da morte dele no nosso lugar e da ressurreição dele, é suficiente para nos reconectar a Deus, para fazer com que nós tenhamos um novo relacionamento com Deus, mas esse novo relacionamento que nós temos com Deus continua acontecendo dentro do mesmo contexto de vida que nós vivíamos anteriormente. O reino de Deus não é uma realidade onde a gente começa a usufruir de perspectivas que não sofrem mais influências do presente século, influências da realidade da maldade. Ao contrário. Por isso que Pedro diz que nós somos peregrinos nesse mundo. Na verdade, se nós olharmos para uma parábola de Jesus, parábola que ele conta lá em Mateus capítulo 13, uma das parábolas, Mateus 13 tem um monte de parábolas são histórias que Jesus vai contando para explicar para a gente sobre o reino de Deus, a realidade do governo de Deus sobre a nossa vida. Uma das parábolas que ele conta é a respeito de um fazendeiro que sai e manda os seus servos semearem no seu campo trigo. E os seus servos saem e semeiam trigo. Mas Jesus conta na história que à noite vem um adversário, vem um inimigo com os seus súditos e semeia joio no meio do trigo. E enquanto o joio e o trigo crescem, eles são muito parecidos. E Jesus diz que os servos daquele fazendeiro olham e começam a perceber que tem joio semeado no meio do trigo. E aí eles dizem assim: ei, quem foi que semeou o joio no meio do trigo? E o fazendeiro diz: foi um inimigo que fez isso. E os servos dizem assim: o senhor quer que a gente arranque o joio? E o fazendeiro diz: não, deixe que o joio e o trigo cresçam juntos, quando eles estiverem maduros, então a gente separa, faz a colheita e separa o joio do trigo. E aí Jesus, depois, junto com os seus seguidores, com os discípulos dele, aqueles que estavam andando com ele conta essa história para uma multidão, mas quando ele está sozinho com esse grupo de seguidores, eles perguntam para ele: Senhor, a gente não entendeu esse negócio da parábola do joio, do trigo, o que é isso? O que o senhor quis dizer com isso? Aí Jesus explica. Eu coloquei o texto aí para você acompanhar. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. Filho do Homem é um título que Jesus aplicava para ele, que aparece lá no Antigo Testamento, num livro do profeta Daniel. Num dos livros do Antigo Testamento, chama-se Daniel, foi escrito por um dos profetas, e lá esse profeta ele tem uma visão relacionada ao final, né, da nossa era má, quando como Filho do Homem, vem com todo o governo dele, de Deus sobre ele para governar o mundo. E Jesus ele usava muito essa expressão para si mesmo, o Filho do Homem. Então ele diz aqui que o Filho do Homem é aquele que semeia a boa semente. Preste atenção nisso, ok? Quem semeia a boa semente não é a igreja, ok? Não é a igreja que semeia a boa semente. Quem semeia a boa semente não são os pregadores. Não é você com o seu testemunho. Quem semeia a boa semente, de acordo com Jesus, nessa parábola, é o Filho do Homem. E aí ele vai continuar explicando. Ele diz assim: o campo é o mundo. O campo não é a igreja. Ok? O campo é o mundo, é a sociedade. É o mundo onde a gente vive. É essa realidade
que Deus criou para o ser humano viver. Ok? É a terra, é a realidade aqui, engloba a cultura e tudo mais. Esse é o campo. E aí ele vai continuar explicando, dizendo, a boa semente são os filhos do reino. Então, na explicação da parábola de Jesus do joio, o que eu sou, o que você é, se o evangelho te alcançou? Boa semente. Você é trigo. Ok? Você é a boa semente do reino que Deus semeia no mundo, na sociedade. Então, na verdade, o trigo, a semente, é a igreja, os seguidores de Jesus, os cristãos, os peregrinos, vivendo a sua vida na sociedade. Lá, na escola, na universidade, no seu trabalho, na academia, no estádio, né? No estádio que é arena agora, né? O pessoal botou o nome de arena. Eu estava vendo a apresentação, né, dos jogadores na Copa e o pessoal faz assim, né? Quem cruza o braço assim, isso aqui é o UFC que faz assim, né? Os lutadores do UFC, quando se apresentam, as pessoas assim, com a cara de mal. Aí os jogadores estavam fazendo isso. Eu falei, será que eles estão imitando o UFC? Aí eu comecei a ouvir, Arena do Pantanal, Arena não sei o que. Eu falei, rapaz, eles transformaram a Copa no UFC. Não é? Antes era estádio, agora é arena, né? Bom, tudo bem, deixa para lá. Não sei porque eu falei isso, fecha os parênteses. Ok, mas eu lembrei porque eu falei isso. É lá no estádio, lá na arena, ok? Que você tem que viver essa realidade. O que Jesus está explicando para mim e para você aqui, então, é que quando o Evangelho nos alcança como pessoas, e ele, como indivíduos, e ele nos traz para a realidade do governo de Deus, do reino de Deus, e nos torna pessoas do reino, ele não está nos tirando do mundo. Ao contrário, ele está nos semeando nesse mundo, para que nós possamos ser bênção de Deus, portadores da graça de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, do cuidado de Deus, para com o nosso mundo, para com a nossa sociedade. Mas aí Jesus continua explicando, dizendo assim, o joio são os filhos do maligno, e o inimigo que semeia é o diabo. Ou seja, ele diz para a gente que dentro dessa sociedade, dentro do nosso mundo criado, aonde nós somos alcançados e nós somos semeados de volta pelo próprio Filho de Deus, para que nós possamos ser sementes do reino, Satanás tem os seus súditos, os seus filhos, aqueles que promovem os intentos que estão no coração dele, aqueles que ainda continuam se rebelando contra Deus, aqueles que ainda fazem com que os valores do reino das trevas avancem no lugar dos valores do reino da luz, do reino de Deus. E nós estamos juntos. E perceba que Jesus diz que quem primeiro semeia os filhos do reino é o Filho do homem. Depois vem Satanás e semeia os filhos das trevas. E ele diz que nós estamos destinados a vivermos dentro dessa sociedade. Não é para a gente fazer separação. Os súditos, que na explicação de Jesus são os anjos, vêm dizer, o senhor quer que a gente separe? Ele diz, não, agora não é hora de separar, deixe que eles vivam juntos, deixe que a influência dos filhos do reino siga junto com as influências dos filhos de Satanás. Deixe que a luz continue caminhando com as trevas. Deixe que as duas realidades continuem junto até que chegue aquele dia em que eu vou botar um ponto final nisso. Ele explica isso dizendo, a colheita é o fim desta era e os encarregados da colheita são anjos. Então veja, de acordo com essa parábola de Jesus, nós temos um grande desafio. Por isso nós precisamos estar preparados. Por isso Pedro insiste que nós precisamos estar preparados, prontos, e precisamos estar alertas e manter a nossa esperança toda na realidade da graça de Deus, desse momento final, daquilo que a gente vai receber no fim. Eu já falei isso algumas vezes aqui, eu sou bem pouco favorável para essa história de nós vivermos uma vida seccionada, né? Nós, os evangélicos, e eles,
não evangélicos, ou nós cristãos e eles. Porque, de acordo com essa parábola, nós somos inseridos para viver nesse mesmo mundo, nessa mesma realidade, nesse mesmo contexto. Não é para que a gente crie uma subcultura cristã, uma subcultura evangélica. É para que nós vivamos os valores do Evangelho inseridos nesse mundo que continua desconectado de Deus. E por isso que nós precisamos estar atentos, por isso que nós precisamos estar preparados, para que nós não sejamos enganados por realidades que não são realidades do reino de Deus. Nós precisamos, então, participar desse processo do treinamento do reino na nossa vida, para que a gente tenha essa mente capacitada, essa mente preparada para discernir entre o bem e o mal, entre aquilo que realmente é um valor proposto pelo reino de Deus e aquilo que não é um valor proposto pelo reino de Deus, porque a intenção de Deus é que a gente viva a nossa vida inseridos no mundo, na nossa sociedade, não isolados do mundo. É o que a gente bate continuamente aqui na nossa igreja quando a gente fala sobre nós sermos missionais. Okay? Um povo missional, uma igreja missional, é essa igreja que se entende peregrina, que se entende como parte da sociedade, inserida na sociedade, não porque desenvolve meramente projetos, mas porque nós somos as sementes, nós cristãos, cada um de nós, pessoalmente, somos as sementes do reino plantadas na sociedade, no mundo. Segundo, nós precisamos nos envolver com um treinamento porque nós somos filhos obedientes. Pedro diz assim, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Nós vimos que uma das características de sermos esse povo selecionado por Deus é que nós somos obedientes a Jesus Cristo. Pedro nos diz isso. Versículo de número 2, ele diz assim, peregrinos dispersos ao ponto da palavra, provindo da Ásia e Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para obediência a Jesus Cristo. Então nós somos chamados como um povo que deve viver em obediência a Jesus Cristo. E para que nós possamos ser obedientes, nós precisamos ser capacitados, nós precisamos ser treinados, nós precisamos estar dentro desse processo. Então, treinar para quê? Participar dessa perspectiva do treinamento do reino, dos valores do reino na vida da gente, para quê? Porque nós somos filhos obedientes. A graça de Deus, ela não nos isenta. Presta bastante atenção nisso. A graça de Deus, ela não nos isenta de uma vida de obediência. A graça de Deus nos capacita para uma vida de obediência. Nós temos a tendência, nós seres humanos temos a tendência de vivermos em extremos. Então, ora a gente está no extremo de achar que nós precisamos nos esforçar para que Deus possa nos aceitar. E as Escrituras nos ensinam que nós não temos que fazer nenhum esforço para sermos aceitos por Deus. Nós somos aceitos por Deus por causa da graça dEle, por causa de uma decisão que Ele tomou de nos aceitar. Mas aí, com essa perspectiva em mente, às vezes nós vamos para o outro extremo. Nós entendemos, ok, Deus nos aceita porque Ele decidiu nos aceitar, então beleza, vamos continuar vivendo a nossa vida. Vamos continuar fazendo as coisas do jeito que a gente bem entender. Veja, mas a realidade é que essa graça de Deus que nos acolhe é a graça de Deus que nos capacita agora a viver em obediência a Ele. Jesus diz em Lucas 6,46, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Pensa um pouco nisso. Isso não é uma realidade para a vida da gente? Eu estava pensando ali, quando estava terminando de cantar as canções, cantar não, que hoje eu não cantei, né? E nossa, como é horrível ficar sem cantar. Eu doido para cantar, mas não podia. Eu falei, se eu for cantar, eu não vou pregar, eu tenho que escolher. Mas eu fiquei prestando atenção nas letras e fiquei pensando, puxa, como tem coisas que a gente fala que são tão profundas, tão sérias.
Essa última canção, por exemplo, que a gente cantou, que fala que a gente dá o coração, a gente deixa tudo aos pés da cruz. É mais fácil cantar do que fazer, né? Na hora de cantar a gente canta, mas na hora de fazer, não é verdade? É uma realidade. Domingo passado eu saí daqui e uma pessoa me pegou na porta, eu usei como um dos exemplos sobre obediência, eu falei de Abraão, né, que Abraão ele se tornou o pai da fé por um único ato dele. Quando Deus disse para ele levar Isaac para sacrificar, e Abraão pegou Isaac e levou para sacrificar. Ao longo de toda a vida de Abraão foi um cara inconsistente quanto à sua fé. Muitas vezes duvidoso que Deus ia cuidar dele. Mas no fim da sua vida, Deus diz para ele, pegue aquilo que você mais ama e sacrifique para mim. E Abraão, sem titubear, pegou Isaac e levou. Aí essa pessoa me pegou na porta e diz assim, seja sincero, você faria isso com um filho seu? Eu disse para ele, graças a Deus eu não sou Abraão. Ainda bem que eu não sou Abraão. E segundo lugar, eu falei para ele, graças a Deus que ele enviou Jesus. E Jesus fez isso por mim, por você. E pelos nossos filhos. Deus impediu que Abraão sacrificasse Isaac. Mas Deus não se impediu de sacrificar seu filho. Por mim, por você. Graças a Deus. Por isso. Mas a gente precisa prestar atenção nessa perspectiva. Porque muitas vezes a gente diz isso, Senhor, Senhor. Senhor Jesus. Mas na hora de conduzir a nossa vida, nós fazemos as coisas do jeito que nós queremos. Nós escolhemos coisas nas Escrituras que a gente acha mais fácil obedecer. E coisas que são mais difíceis. Por sinal, isso que eu estou falando para vocês aqui é totalmente fora de moda. Isso não é o tipo de mensagem que atrai pessoas para as igrejas hoje. Vim ficar ouvindo um cara dizer para mim que eu tenho que obedecer. Obedecer a Deus. Obedecer um livro. Eu quero um Deus que venha resolver meus problemas. Eu quero um Deus que venha me ajudar. Eu não quero um Deus que eu tenha que obedecer. Pois é, mas só que esse é o Deus que Jesus nos revela. Um Deus que nos alcança com a sua graça, nos redime, nos ama, mas que é nosso Pai. E diz, você tem que me obedecer. Mas Ele não só manda a gente obedecer, Ele nos capacita a obedecê-lo. Através da mesma graça. Veja Tito, capítulo 2, versículos 11 a 13. O texto bíblico mostra isso para a gente de forma muito clara. Paulo, que está escrevendo esse texto da Bíblia, diz assim, porque a graça de Deus, veja, a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, ou seja, o ser humano é salvo por causa da graça de Deus. Aí ele diz assim, ela quem? A graça de Deus. Ela, a graça de Deus, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Paulo está falando exatamente a mesma coisa que Pedro. Tenham a mente de vocês alerta, estejam prontos para obedecer, olhando para o fim, para aquilo que vocês estão aguardando receber. Paulo está dizendo exatamente a mesma coisa, só que Paulo está nos lembrando que a graça de Deus nos capacita a isso. Pedro mostra isso para a gente também. A graça de Deus é que nos capacita a isso. Então eu e você temos que estar envolvidos com esse treinamento, por um lado, porque nós somos filhos obedientes deste Deus. Faz parte da nossa característica. E a graça de Deus nos capacita para isso. Mas há um terceiro motivo. Um terceiro e último motivo pelo qual eu e você precisamos responder, né, essa convocação do treinamento. É que nós temos um modelo para seguir. Nós temos um modelo para seguir.
Eu coloquei algo aqui, eu não sei se você vai conseguir ler, mas essa daqui é a convocação dos sonhos da seleção, ok? Todo mundo, quando fala da seleção brasileira, na verdade, fica pensando nessa seleção aqui. Todo mundo que critica a seleção brasileira e fala, está pensando nessa seleção aqui, ó, do Gilmar, do Zito, Didi, Pelé, Zagallo, ok? Essa turma lá, está lá, pessoal de 66, 70, está todo mundo pensando nessa seleção. Então, por mais que a gente coloque outros jogadores, e eles sejam bons, a gente sempre, brasileiro, sempre tem as críticas, porque nós estamos sempre olhando lá para o passado. Mas sabe o que essa imagem mostra para mim e para você? É que existe um plano tático. Todo jogo, toda equipe tem um planejamento tático, tem um esquema tático que precisa seguir. Quando um técnico monta um esquema tático e ele é só teórico, os jogadores, na hora que entram em campo, eles desconsideram o esquema tático, e cada um resolve fazer aquilo que está na sua cabeça. O cara zagueiro, que de vez em quando tem que correr lá para a área para poder cabecear e às vezes até faz gol, começa a achar que ele só tem que ficar lá na frente, jogando no lugar do artilheiro, ele vai comprometer a equipe. Ele vai comprometer o time, o jogo. Então, uma seleção tem um esquema tático a seguir, tem um modelo que ele precisa seguir. E Pedro mostra que nós também temos um modelo a seguir. E esse modelo que nós temos a seguir não é meramente um esquema tático, mas é uma pessoa tática. Ele diz assim para a gente: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Sejam santos, porque eu sou santo. Um terceiro motivo que Pedro nos dá para a gente estar respondendo ao treinamento do reino na vida da gente, o treinamento do evangelho na vida da gente, é que nós temos essa pessoa tática como nosso referencial. Deus é o meu próprio referencial e o seu próprio referencial em relação a como é que deve ser a nossa vida, o nosso estilo de vida. Por que o texto diz sejam santos? Pedro cita esse texto, é um texto que está lá no Antigo Testamento, Deus dizendo para o povo de Israel ser santo como ele é santo, e Pedro cita esse texto agora dizendo para mim, para você, para a igreja, para aqueles que seguem a Jesus, serem santos como Deus é santo. Por quê? Veja, isso é dito assim porque nós fomos criados para sermos assim. Quando Deus cria a humanidade, Ele cria uma humanidade boa e perfeita. Ou seja, uma humanidade santa, perfeita, correta. Então, quando Pedro faz a citação desse texto do Antigo Testamento, com Deus dizendo, sede santos porque eu sou santo, ele não está dizendo aqui para a gente, e o Antigo Testamento não está fazendo isso também, que nós precisamos nos esforçar para sermos melhores moralmente. Ele está falando para que a gente entenda que nós temos uma identidade. A nossa identidade é a identidade de Deus. A nossa identidade não é a identidade da queda. A identidade da queda é uma deformidade da nossa identidade. Quando nós, seres humanos, fomos criados, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas quando você chega em Gênesis capítulo 5, versículo 1, é dito assim: Adão teve um filho no lugar de Abel, a quem Caim matou. Colocou o seu nome de Sete. Teve Adão um filho, à sua imagem e semelhança. A partir de Gênesis 5, a queda fez com que cada ser humano, lembra que cada ser humano não nasce mais a imagem e semelhança de Deus. Nasce a imagem e semelhança do homem.
do homem mortal, do homem contaminado pela rebelião. Mas isso é quebrado em Jesus. A partir de Jesus, por isso Paulo chama de segundo Adão, eu e você podemos novamente ter em nós a imagem de Deus restaurada. Essa imagem de Deus que está perdida em nós como seres humanos, começa a ser restaurada na nossa vida a partir do momento que nós rendemos a nossa vida ao governo de Jesus sobre nós, aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Porque quando eu aceito que por mim mesmo, pelos meus próprios esforços, eu não vou conseguir chegar a Deus, mas eu aceito que aquilo que Deus fez por mim, Jesus me conduz até Ele, então a vida de Jesus passa a estar em mim. E aí, eu passo a ser uma pessoa chamada para pensar como Jesus, para falar como Jesus, e para fazer o que Jesus faz. E por que isso é importante para nós aqui? Porque Pedro está dizendo para mim e para você, sejam santos, como Deus é santo. Mas eu e você somos seres humanos. Então, como é que nós vamos saber como ser santos como Deus é santo? Ora, nós temos que olhar para outro ser humano. E qual o único outro ser humano que foi santo e perfeito, como Deus é santo e perfeito? Jesus. Então, é para Ele que eu e você temos que olhar. Nós voltamos os nossos olhos para os evangelhos e nós lemos sobre a vida de Jesus e nós nos tornamos aprendizes de Jesus, porque à medida que a gente segue Jesus, nós vamos aprendendo a ter uma vida como a vida de Jesus. A vida dele que está em nós começa a fluir de nós. E nós começamos a ter um estilo de vida como a dele, pensando como ele, falando como ele, fazendo o que ele faz. E assim nós nos tornamos santos como Deus é santo. À medida que nós vivemos o modelo da vida de Jesus, nós vamos nos parecendo cada vez mais com esse Deus. Então, o Evangelho, ele nos leva de volta ao modelo de vida que foi criado por Deus para a humanidade. É muito importante que todos nós compreendamos isso aqui, ok? Quando as Escrituras dizem para a gente, sede santos como Deus é santo, ela não está propondo para a gente algo impossível. Esse é o estilo de vida, o padrão de vida original de Deus para nós seres humanos, para mim e para você, para todos nós, sermos como Deus é. E como ser humano ser como Deus é ter uma vida semelhante à vida de Jesus. Jesus é esse exemplo de ser humano que é santo como Deus é. Então, quando nós vivemos assim, nós expressamos que o reino de Deus está aqui. Essa realidade está aqui. E para a gente se lembrar que essa é uma realidade viável, o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios 11:1, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, por que submetermos a este treinamento? 3 razões. Deixa eu voltar. A primeira é porque nós precisamos ser preparados. Nós não estamos prontos porque nós nos rendemos ao Evangelho. Render-se ao Evangelho começa a preparação. Segundo, porque nós somos filhos obedientes. E terceiro, porque nós somos essas pessoas que têm esse modelo em Deus para ser seguido. Eu quero finalizar essa manhã com você pensando então, como é que isso pode acontecer? Como é que nós podemos ser treinados? Na segunda parte do texto de Pedro, ele nos diz isso. Como é que nós podemos ser treinados pelo Evangelho? Como é que nós podemos ser treinados pelas realidades do reino de Deus que vem para a nossa vida quando o Evangelho é acolhido por nós? Primeiro, através da dependência da graça de Deus. Lembre-se que a graça que nos salva é a graça que nos capacita a obedecer.
Então, nós somos preparados, nós somos treinados, não a partir do nosso esforço, mas a partir da nossa rendição ao Evangelho. A partir da nossa rendição à realidade dessa graça. Pedro diz assim: uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Espera lá que eu estou sentindo que ela vai falhar aqui. Pedro diz: não é através do esforço de vocês, não é através daquilo que vocês podem fazer, não é através das suas obras, ou do dinheiro, ou dos recursos, que vocês podem serem capacitados e preparados para aquilo que Deus tem para vocês. É através daquilo que Deus já fez por vocês. É através do precioso, de vocês se renderem ao precioso sangue de Jesus. Aqui a gente deve se lembrar de um conceito que eu já passei várias vezes com vocês. A religião diz: esforce-se para que você possa ser aceito. Faça mais. É pouco. Dê mais dinheiro. Participe de mais campanhas. Ore mais. Vá a mais reuniões. Leia mais a Bíblia. Dê mais esmola. Faça mais coisas. Deus vai te aceitar. Mas o Evangelho diz: você é aceito. Por isso você pode se esforçar. Você já é aceito. Quando você falhar, quando as forças faltarem, isso não vai mudar nada entre Deus e você. Deus vai continuar olhando para mim, vai continuar olhando para você através daquilo que Ele fez por mim e por você em Cristo Jesus. Se eu e você reconhecemos que pela nossa própria capacidade, o nosso próprio esforço, nós não vamos ser aceitos por Deus, e nós nos rendemos àquilo que Deus fez por nós em Jesus. Nós aceitamos que Jesus morreu naquela cruz como sacrifício substitutivo de Deus por mim e por você. Deus pagou uma dívida que não pode ser paga por ouro e prata, através do sangue do seu Filho, para nos reconciliar com Ele. Então, não existe absolutamente nada que nos separe dele. E isso deve encher o nosso coração de ânimo, de alegria, de disposição para querer viver para Ele. Mas também de coragem. Coragem, sabendo que se nós falharmos naquilo que nós estamos fazendo, Deus não vai falhar naquilo que Ele fez por nós. Existe um elemento da graça de Deus que muitas vezes, relacionadas ao Evangelho, que muitas vezes a gente não se dá conta, porque a gente fala pouco hoje em dia, né, essa palavra pecado, né? Aí às vezes a gente não se dá conta de algo maravilhoso em relação à graça. A graça, ela é aplicável à nossa vida, à medida que nós nos reconhecemos pecadores. Para que a graça seja aplicável, para que aquilo que Jesus fez na cruz por mim e por você, nós precisamos olhar para nós mesmos e precisamos falar: eu sou ruim mesmo. Porque Jesus disse que os bons não precisam de médico, os ruins é que precisam. Então eu tenho uma má notícia para te dar aqui essa manhã.
Se você se acha um cara, se você se acha uma mulher muito boa, muito bom, você está enrolado. Essa é a minha má notícia para você. As coisas não estão bem na sua vida. Com Deus. As coisas estão bem na nossa vida com Deus quando a gente olha para nós mesmos e a gente reconhece que nós somos pecadores. Nós somos pessoas que, por nós mesmos, não temos nada a apresentar para Deus. E quando a gente reconhece isso, Deus nos trata como santos. Ah, que coisa doida! Mas o Evangelho é assim. Ele coloca as coisas invertidas. Ele coloca as coisas ao contrário. Se eu quero ser grande, eu tenho que ser servo de todos. Se eu quero ser alguém, eu tenho que ser como uma criança. Se eu quero ser santo, eu tenho que me ver como pecador. Se eu não me enxergar como pecador, Deus não me torna santo. Eu preciso confessar. Ai de mim. Ai de mim. É dessa maravilhosa graça que a gente depende. Segundo, esse treinamento se dá através do nosso envolvimento com a equipe que está sendo treinada. Pedro continua dizendo assim: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade. Qual que é a verdade? Que as coisas são resolvidas pela graça, pelo Evangelho, visando ao amor fraternal e sincero. Amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Veja, Pedro, lembre-se aqui que Pedro está se dirigindo a um povo, não a indivíduos, aos peregrinos, aos escolhidos, aos eleitos, aos filhos obedientes. Então ele está dizendo, olha, a graça opera na minha vida e na sua vida para nos tornar parte de um povo, parte de uma família, parte de uma equipe. Aqui entra essa dimensão, né, de quando o sujeito está jogando bola lá, faz parte da seleção, ele é o craque, ele pode sim resolver, né, o problema, como o craque da Argentina resolveu o problema ontem, mas às vezes o craque pode complicar o time. Porque ele começa a achar que tem que ser ele. E aí ele não quer passar a bola. Aí só ele quer driblar todo mundo e chutar para o gol. Ele não quer cooperar com o restante. E na perspectiva do reino de Deus, a graça nos alcança para nos fazer parte de um povo, de uma família. Então o treinamento acontece na minha vida à medida que eu me rendo à graça, mas o treinamento acontece na minha vida também à medida que eu me envolvo com a igreja, com esse povo. Nós não podemos amar a Deus verdadeiramente sem que amemos a igreja. E essa é outra fala dentro do nosso mundo pós-moderno, individualista, que é muito complicado para a gente. Nós queremos ficar no nosso canto. Nós não queremos que as pessoas se envolvam na nossa vida. Nós não queremos nos envolver na vida dos outros. Eu sei, isso dá trabalho. Eu sei, isso dói. As pessoas nos ferem, elas nos magoam. Elas falham com a gente. Elas não lidam conosco como a gente gostaria. Mas você já parou para pensar que todas essas coisas que a gente fala para as pessoas também são relacionadas a nós mesmos? A igreja não é perfeita. Basta nós olharmos para nós mesmos. Ela não pode ser. Nós participamos dela. Como é que ela vai ser perfeita com gente como eu? Não vai. Então é uma ilusão. Desculpe aqui a expressão, mas é uma desculpa tola essa que nós damos, que nós não queremos envolvimento com a igreja porque as pessoas falham. Você falha. Acorda, você falha. É uma ilusão você querer acabar com o seu casamento porque o seu cônjuge falhou com você. Você falha. A falha do outro não pode ser uma desculpa para que a gente não dê continuidade aos relacionamentos.
Mas esse é o argumento da nossa sociedade. Mas não é o argumento do reino. No reino de Deus, nós investimos. No reino de Deus, a gente sabe que a igreja não é formada por gente perfeita. Ela é formada por gente redimida. Há uma grande diferença. A igreja não é formada por gente perfeita. A igreja é formada por gente redimida. Gente que sabe das suas limitações, mas que anseia por ser transformada por Deus. Somos treinados também à medida que nós nos submetemos à palavra de Deus. Pedro conclui esse texto dizendo assim: vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Como crianças recém-nascidas, capítulo 2. Desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação que agora que provaram que o Senhor é bom. A palavra de Deus permanece para sempre, diz Pedro. Ela é eterna e viva. Que palavra é essa? Que palavra é essa que nos foi anunciada? Que nos foi evangelizada? É Jesus. Ele é a palavra de Deus. Ele é o verbo. Pedro não está falando, num primeiro momento, do livro. Porque Pedro não tem essa Bíblia do jeito que nós temos. Embora ele fizesse uso do Antigo Testamento. Quando as Escrituras usam essa expressão, a palavra que é eterna, ela está se referindo à pessoa do Filho. Então nós precisamos nos submeter a Ele, ao governo dEle, à liderança dEle. Uma das características da cultura pós-moderna é a negação de uma verdade absoluta que tem autoridade sobre a nossa vida. Mas, de acordo com as Escrituras, Jesus é essa verdade absoluta. Ele é essa autoridade absoluta. Ele disse em Mateus 28, 18, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Diante de Pilatos, quando ele tem uma conversa sobre a verdade, Pilatos diz para Jesus, mas o que é a verdade? A pergunta estava errada, né? A pergunta não é o que é a verdade, a pergunta é quem é a verdade. Jesus diz, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas esse Jesus, que é a palavra de Deus eterna e que é a verdade, nos é revelada pela palavra escrita de Deus. É aqui que entra as Escrituras, esse livro. Por que nós temos que voltar nossos olhos para esse livro? Por que nós temos que dar atenção a ele? Porque é através dele que a palavra eterna de Deus nos é revelada. É através dele que nós tomamos conhecimento da palavra eterna, da verdade de Deus revelada. Então esse livro testemunha a respeito da palavra eterna de Deus. A palavra escrita fala-nos a respeito da palavra viva. Por isso nós precisamos dar atenção a ele.
À medida que nós nos submetemos à autoridade das Escrituras Sagradas, então nós vamos sendo treinados nessa vida do reino de Deus. À medida que a gente lê esse livro, medita nele, presta atenção no que ele diz e o obedece, nós vamos colocando a nossa vida debaixo do governo soberano de Jesus Cristo, que é revelado nele, que se revela para nós através dele. Toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, que nós chamamos de Bíblia, diz respeito a Jesus. Diz respeito a quem Ele é e o que Ele faz na minha vida, na sua vida, na nossa história. Então, treinar para quê? Para que a nossa vida reflita a realidade de que outro rei reina já sobre nós. Outro rei me governa. Eu sou um peregrino. Outro rei governa a sua vida. Você é um peregrino. Render-se ao Evangelho é render-se a essa realidade. Integrar essa seleção é vir fazer parte desse povo que está sendo treinado e capacitado por Deus aqui e agora. Para que nesse momento da história, nós vivamos como trigo semeados pelo Filho do Homem, no mundo que ainda se mantém rebelado contra o governo amoroso do Pai. E à medida que a gente vive assim, nós vamos convidando outras pessoas para virem fazer parte da solução de Deus juntamente conosco para a nossa história. Mas disso eu vou falar com você no domingo que vem.